Todo mundo que fala sobre depressão fala sobre o funcionamento do cérebro, neurociência. Eu já vi gente falando até em física quântica. O que é que você vai fazer com o conhecimento do funcionamento do cérebro? A menos que você seja médico. O que é que você vai fazer com a neurociência? Você vai mudar a maneira de funcionar alguma coisa? Vai alterar sua vida, seus procedimentos? Vai diminuir o seu sofrimento? Vai alterar todo esse processo de condicionamento, dor terrível, ao qual você vem sendo submetido há muito tempo, porque isso não acontece de repente. O que você vai fazer com isso? A depressão é um problema de pessoas que precisam levar suas vidas adiante. Vida comum, vida cotidiana. E viver bem e viver longamente, como dizia Max Weber, o que significa viver uma vida absolutamente normal, com todas as boas coisas que ela tem para nos oferecer. Só isso. A depressão impede isso. Portanto, tome cuidado com esse tipo de ciência digital. Sabe por que eu digo ciência digital? Porque o pessoal do marketing digital tem mania de dizer que você precisa construir autoridade. Meu amigo, a autoridade não se constrói da noite para o dia. Ela se constrói ao longo de uma carreira, de uma vida, de conhecimento. E a autoridade para falar de depressão é de quem já passou por ela. Porque seguir protocolo de laboratório médico é moleza. Eu quero ver enfrentar o bicho. Então, se você tiver que escutar, escute não quem fala sobre, escute quem testemunha. E mesmo assim, fique atento. Eu tenho ouvido ainda muita gente dizer que saiu da depressão com terapia e remédio. Vai voltar, tá? Vai voltar. Sabe por quê? Porque não resolveu o problema. A depressão é um efeito. Ela não é a causa. Invariavelmente a causa é uma quebra de sentido de vida. E ninguém tem a menor ideia do que isso significa. Muito pouca gente. Mas a gente sabe de algumas coisas. Você normalmente tem perda de sentido quando você perde alguém que você ama muito, um companheiro, uma amada, uma esposa, um marido, filhos. Pais nunca estão prontos para enterrar os filhos. Quando você sofre uma catástrofe absurda, assim, uma coisa daquelas que acontece de tempo em tempo, e você se vê envolvido e é vitimado. São acontecimentos drásticos, repentinos, inesperados e com consequências dramáticas na sua vida. Aí tudo bem. De outro modo, a depressão é construída prolongadamente. Não é um processo simples. E você não vai sair dela também assim. Então, pode tomar a bomba que você quiser. Pode conversar com quem você quiser. E eu respeito terapia, fiz terapia há muitos anos, confesso que ela me ajudou bastante. Mas não me tirou da depressão. O que me tirou da depressão foi uma mudança profunda na maneira de pensar e de sentir as coisas. Foi uma transformação interna profunda e muito sangue derramado, muita tristeza, muito desespero e uma boa dose de bênção divina. Foi isso que me ajudou a sair da depressão. O resto é o que eu te ensino.
No meu caso, como eu já sabia, eu já tinha a técnica, eu já havia saído antes. O meu processo na volta se reaprofundou e aí ficou muito difícil. Eu cheguei num ponto em que ou era ação divina ou não era. Eu passei mais de 15 anos em depressão. E depois mais 10 anos em depressão. Metade da minha vida eu passei em depressão. E a minha depressão foi por conta da perda do sentido de vida. Eu perdi o sentido da minha vida. Não sabia disso. E demorei muito para aprender. E depois mais ainda para reconstruir o sentido da minha vida. Porque eu cometi o mesmo erro 2 vezes. Eu coloquei o sentido da minha vida nas relações das pessoas que eu amava. A mesma coisa. Até que elas me jogaram fora. E aí, sobramos eu, a rua e a minha falta de rumo. A minha falta de razão para viver. Eu estou para te dizer que dos casos que eu conheci na vida, essas causas são as mais comuns. Portanto, é melhor conversar com quem viveu. Porque entender o seu cérebro, se é que alguém entende, eu duvido que a medicina entenda. Aliás, a medicina não anda entendendo de muita coisa. Ela não entendeu que a Covid era um golpe. Ou entendeu. E se calou. Eu digo sempre, estamos vivendo momentos muito difíceis. Faltam no mundo homens de estatura, de envergadura moral, de coragem. Essa é a razão das dificuldades que nós estamos vivendo. Portanto, tome cuidado. Não fique ocupando a sua cabeça com besteira. Existe uma outra droga que pode te matar, que é o engodo do consumo. É o consumo de porcaria. Tome cuidado. Muito cuidado. A sua vida é muito importante. Ela é muito preciosa. Se você está aqui, está nesse mundo, ainda que esteja sofrendo loucamente de depressão, é porque existe um propósito para a sua vida. E você precisa reconstruir o sentido da sua vida. Momentos difíceis, seres humanos sofrem muito. Muita gente precisa do pouco que eu posso fazer por elas. Precisa de nós. Assim como eu preciso da sua ajuda para seguir adiante com o meu projeto. Que projeto? O projeto de tirar você do buraco. De fazer você atravessar o deserto. De te levar por ele. Até a cidade prometida. Até aquele lugar que é o lugar verdadeiro da salvação. Portanto, não desperdice sua vida. Eu quero te fazer mais um alerta. Esses dias eu vi um vídeo
de alguém oferecendo um curso, esses infocursos e tal. Bom, eu acho que o infocurso é uma maravilha, tá? Eu não tenho nada contra isso. A ajuda que eu vou te oferecer, em grande parte, é um infoproduto. O problema é que todo mundo segue a mesma fórmula. E aí o sujeito faz uma live e bombardeia você com... Como é que chama? Gatilhos mentais. Deixa eu te explicar uma coisa. Se você conta para as pessoas o que é um gatilho mental, ele já não funciona, tá? Gatilho mental é um truque. É um truque de venda. É um truque de fechamento de venda, de negociação. É uma coisa banal. Os caras falam disso porque o pessoal da publicidade domina o digital. Infelizmente, os cursos de propaganda são muito incipientes. Então, mesmo quando essa gente estuda marketing, uma disciplina que é a rigor pré-teórica, eles estudam com muita superficialidade. O que eu tenho ouvido de marketing no marketing digital está pelo menos 80 anos atrasado. 80. Então tome cuidado. Mas eu vou te dizer o que foi que eu ouvi. Eu ouvi uma pessoa dizer que a depressão não tem nada a ver com tristeza. A tristeza nem sempre aparece. Às vezes o que aparece é a revolta, às vezes o que aparece é o grito de socorro, que vem sob a forma de fúria, uma reação muito nervosa, extrapolada, sobremedida. Mas a tristeza está sempre no coração da depressão. Sempre. Cuidado com isso. Depressão tem sim a ver com tristeza. Assim como você não sai da depressão naqueles dias em que você se sente bem. Sai rindo, contando piada, parece que tudo mudou, a vida tá legal, e realmente tá. Porque ela faz assim, ó, vai lá embaixo, sobe, vai lá embaixo. É por isso que tanta gente se dá mal com depressão e fica 10 anos, 15 anos, como eu fiquei. Eu fiquei 15 anos em depressão, meu amigo. E eu não sabia. Mas o mais assustador na minha situação é que tinha gente do meu lado que sabia. Sabia, era capaz de fazer o diagnóstico. E não me alertou. Sabe por quê? Porque o deprimido pode ser manipulado. O deprimido pode ser usado. O deprimido pode ser espoliado, vilipendiado. O deprimido pode ser, inclusive, destruído. Você acha que ninguém ao seu lado hoje teria interesse em te destruir? Destruir mesmo. Eu estou falando de maldade. Maldade. O atributo fundamental do ser humano. Maldade. Maldade. Pois é. Eu gastei 25 anos para descobrir isso. Tome cuidado com as pessoas com quem você convive. Eu vou te dizer a lição mais dura e mais difícil que eu aprendi na minha vida. Quando você finalmente enxerga as pessoas que você ama, o mais provável, na maioria das vezes é o que acontece, você deixa de amá-las. Tome cuidado com as relações.
Tome cuidado com o que você escuta. Tome cuidado com as opiniões dos outros. Existe uma coisa que vai te ajudar. Guarde bem isso, pelo amor de Deus, guarde bem isso. Existe uma coisa que vai te ajudar a sair disso. É você aprender a confiar no seu próprio juízo das coisas, na sua própria opinião. É você recuperar o toque da intuição. Porque se eu não sei, eu intuo. Que é uma outra forma de saber. Cuidado. O pior inimigo está onde você não imagina. E neste exato momento, ele está te vencendo. Não pela depressão, que é um efeito, mas ele está te vencendo pela causa que ele plantou em você, para cuja destruição nós precisamos que você saia de onde você está, reaja, volte a lutar pelo sentido da sua vida e venha comigo a Jerusalém, a cidade prometida. Se eu conseguir, meu irmão, você também vai conseguir. Comece a tomar muito cuidado. Estão te desinformando, estão te enganando, estão te entorpecendo, estão te tapeando. E se você continuar sendo vitimado facilmente como eu fui ao longo de toda a minha vida, as pessoas vão começar a perceber que é muito fácil te destruir. Ninguém tem o direito de fazer isso. A depressão é só um mecanismo para a destruição. Reaja. Pense bem. Vamos a Jerusalém. Eu espero você. Que Deus o abençoe.